Olá, queridos amigos, estimados irmãos, estamos aqui para mais uma lição especial, sábado, dia 12 de março de 2022, com o tema Entre Amigos, uma lição importante que nos mostra como devemos nos portar dentro dos nossos relacionamentos, dentro das situações em que nós iremos viver durante o dia a dia, tudo isso com auxílio divino, para que possamos então representar o caráter de Cristo e assim sermos vitoriosos diante das situações que acontecem na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, seja em qualquer situação. Isso vale para a sua vida, isso vale para a minha vida, isso vale para a vida de qualquer pessoa. Então, o tema da lição nos fala entre amigos e inimigos. Aqui nos dá a ideia de relacionamentos, né? Como têm sido os nossos relacionamentos? Será que nos nossos relacionamentos Cristo também tem reinado? A nossa conversação, a nossa situação de domínio próprio em relação ao nosso próximo, como temos resolvido, os conflitos e as situações que surgem diante de nós, com o Espírito de Cristo ou com o nosso próprio Espírito? Precisamos meditar sobre isso. Então, irmãos, o texto Romanos 12, 21, texto básico, diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então nós vemos aqui as situações que podem nos envolver no dia a dia, nos nossos relacionamentos, na nossa casa, no nosso trabalho, lá na faculdade, na escola, em qualquer lugar. Isso vale para a vida de qualquer pessoa. Muitas vezes, irmãos, na verdade, nós já nascemos em pecado e por consequência da nossa natureza pecaminosa, nós temos então inclinação para o pecado. E a inclinação para o pecado nos leva a atos errados, a atos errôneos. Muitas vezes, quando alguém nos aborrece, a nossa primeira reação é também aborrecer essa pessoa. Muitas vezes, quando alguém briga com a gente, a nossa primeira reação também é devolver na mesma moeda. Também é brigar, também é entrar em conflito. E quando alguém nos faz algum mal, nossa primeira reação, nosso primeiro desejo é retribuir esse mal que nós também recebemos. Nós temos a vontade, então, de retribuir o mal com o mal. E então, por causa dessa nossa natureza pecaminosa, isso acontece. Por isso nós precisamos, então, irmãos, estar constantemente aos pés de Cristo, aos pés do nosso Salvador, para podermos vencer as nossas tendências pecaminosas, para podermos vencer o maligno e assim podermos sermos vencedores, termos uma boa influência em nossa vida, no nosso lar, na nossa casa, na igreja, ter uma boa influência nos nossos relacionamentos. Sem Cristo, sem o poder divino, sem o poder do alto, nós não alcançaremos não alcançaremos vitória, não seremos vitoriosos. Sem Cristo, nós muitas vezes ferimos o nosso irmão. Sem Cristo, as situações viram de cabeça para baixo. Por isso que diz aqui o texto que nós devemos então seguir o conselho da palavra de Deus, da qual o apóstolo Paulo nos deu, Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irão surgir várias situações no nosso dia a dia para provar, para testar a nossa fé, para ver se realmente estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. E muitas vezes surgem situações e nós então vemos o quão longe estamos dos ensinamentos de Cristo. Estamos então muitas vezes seguindo a nossa natureza pecaminosa, as nossas tendências. Nós só seremos então, irmãos, teremos uma outra atitude diferente se nós deixarmos o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossa vida. Somente pela ação do Espírito Santo. Por isso nós precisamos tanto do Espírito Santo, orarmos para recebermos esse dom, esse poder, receber essa pessoa especial na nossa vida, Deus, o Espírito Santo, para mudar as nossas atitudes, para termos um novo nascimento, um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus, uma vida totalmente transformada. Mas para que essa transformação aconteça na nossa vida, nós precisamos ter uma íntima ligação, uma íntima união com Cristo dia a dia. Aí então os nossos relacionamentos serão recompensados. As consequências da nossa união com Cristo será sentida
nos nossos relacionamentos. O maior beneficiado da nossa união com Cristo será o nosso próximo, seguindo a Cristo, pedindo o seu poder, pedindo a sua graça, aprendendo as suas características, nós poderemos vencer a humildade, a mansidão, o domínio próprio, a pureza. Todas são características de Cristo e nós devemos então aprender dele, que é manso e humilde de coração. E hoje essa lição vem para nós, para que possamos então aprender a vontade de Deus para as nossas vidas, nos nossos relacionamentos, em todas as situações em que nós iremos viver, seja nas provações, seja nas lutas, seja nos nossos relacionamentos. Precisamos da graça do Santo Espírito, precisamos estar unidos em Cristo para alcançarmos a vitória. Diz assim a pena inspirada, o pensamento central: para ser grande no reino de Deus é preciso ser uma criança em termos de humildade, simplicidade, de fé e pureza de amor. Todo orgulho deve ser eliminado, todo ciúme vencido, toda ambição por superioridade abandonada, e a mansidão e confiança infantil estimulada. Então aqui está as características de Cristo e as situações que muitas vezes acontecem conosco, na nossa casa, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, lá na escola, na faculdade, na igreja. Situações em que o ciúme está em evidência, a ambição por superioridade está em evidência, tomando o lugar que deveria ser de Cristo. Então nós, quando entramos em contato com Cristo, devemos aprender a ter as suas características de humildade, para que todo ciúme, toda ambição de superioridade, inveja, egoísmo seja superado e somente Cristo possa ser mostrado em nossa vida, somente Cristo possa ser glorificado nos nossos atos. O primeiro tópico nos fala apoiando-se nos braços eternos. A letra A: mesmo quando a vida parece sombria, qual deve ser a nossa atitude? Romanos 12, verso 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, aqui diante de nós, irmãos, qual devem ser as nossas atitudes diante das situações que vêm ao nosso encontro, situações que parecem sombrias, notícias ruins, provações, tribulações, tentações. Qual deve ser a atitude do cristão? O conselho do apóstolo Paulo aqui, para cada um de nós, é bem preciso. Devemos ter algumas atitudes diante dessas situações, sejam inimigos internos, inimigos externos, porque todos nós temos esses tipos de problemas espirituais, materiais, físicos, sejam inimigos de qualquer ordem, qualquer situação. Nós precisamos então estar, em primeiro lugar, mesmo diante das provas, ter um espírito de alegria. Um espírito de alegria no sentido de gratidão a Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor, na esperança, diz aqui o apóstolo. Então nós precisamos ter essa atitude de alegria, de gratidão diante de Deus. Aqui fala também que devemos ter esperança, alegrarmos na esperança. O mundo diz que a esperança é a última que morre, mas na verdade para o cristão a esperança nunca morre, porque a esperança é o próprio Cristo. Então nós devemos nos voltar para Cristo nos momentos de dificuldade, nos alegrarmos com Ele, sabendo que Ele tudo pode fazer. Precisamos ser pacientes, diz aqui a palavra do Senhor, diante das tribulações, mantendo a nossa confiança, mantendo a nossa fé em Deus, mesmo que as situações pareçam negras, mesmo que passemos por situações de desesperanças, mesmo que as notícias não sejam boas, mas devemos continuar pacientes no meio da tribulação, no meio das adversidades. E a palavra de Deus ainda nos fala que nós devemos perseverar. Perseverança. Perseverança é uma outra característica do cristão. Perseverança é ser persistente mesmo em meio às dificuldades. Significa que nós não devemos desistir, mas devemos continuar a fazer a vontade de Deus mesmo em meio a situações
adversas, porque é assim que a nossa fé é provada e é assim que a nossa fé vai evoluindo. E nós devemos então aqui continuar em oração. Essa perseverança deve ser em oração. É uma perseverança de estar buscando a Deus, buscando a Cristo. Perseverar na oração, diz o apóstolo. Então nós devemos estar a todo momento, a todo instante, em íntima ligação com Cristo, buscando a Deus, buscando a orientação do Espírito Santo para solucionar aquela situação que está diante de nós, seja qual for a área da nossa vida. Deus ele pode trazer a solução. Então nós precisamos abrir o nosso coração a Deus, contar a Ele as nossas dificuldades, mostrar a Ele as nossas fraquezas. Na verdade, Ele sabe de tudo, mas Ele espera essa atitude nossa de entrega diante dEle. Porque realmente, somente Deus, irmãos, pode solucionar os nossos problemas. Somente Deus pode solucionar os problemas da humanidade. Mas quantas vezes, irmãos, nós invertemos as situações, nós contamos tudo para as pessoas que estão ao nosso redor e elas nada podem fazer. Quantas vezes nós entramos em desespero, em paranoia, né? E esquecemos de observar essas características: paciência, esperança, perseverança, oração. Acabamos metendo os pés pelas mãos e a consequência também não é boa. Mas aqui está a orientação da palavra de Deus quando nós passarmos por momentos de dificuldades. Nós não devemos confiar no coração humano. Claro que podemos ter algum apoio de algum irmão, de alguma irmã, que pode nos ajudar, mas a confiança primária, nossa confiança principal deve estar em Deus. Nós não devemos então inverter as coisas, sair contando tudo para as pessoas, que nada podem resolver, e muitas vezes nós esquecemos de ir a Deus, ir a Cristo, que é a fonte de toda a bênção, que é a fonte de todo o poder para mudar a nossa vida. Mas a partir de hoje, iremos fazer diferente. Iremos então seguir a palavra do Senhor e os seus conselhos preciosos para cada um de nós. Então nós precisamos ter um ato de fé. Precisamos, pela fé, nos apoiar nos braços eternos de Deus e continuar na esperança, de forma alegre, de forma, então, que nós sejamos gratos a Deus, pacientes na tribulação e buscando constantemente a Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, através da oração, entregando a Ele todos os cuidados da nossa vida. Só assim nós iremos, então, vencer as situações sombrias que acontecem na nossa vida. Todos têm provações, sofrimentos difíceis de suportar, tentações difíceis de resistir. Diz aqui o texto: não conte os seus problemas para os seus companheiros mortais, mas leve tudo a Deus em oração. Crie a regra de nunca pronunciar uma só palavra de dúvida ou desânimo. Você pode fazer muito para iluminar a vida de outras pessoas e fortalecer seus esforços por meio de palavras de esperança e santo entusiasmo. Então está aqui também que nós também podemos também acabar desanimando os irmãos que estão passando por provações, né? Falando palavras de desamor, palavras de desânimo. Mas então que possamos seguir esse conselho aqui de mudar as nossas palavras e trazer palavras de ânimo para aqueles que estão vivendo em provas. Não há tempo nem lugar inapropriado para erguer uma prece a Deus. Nada pode nos impedir de elevar a mente ao céu numa oração sincera. Seja entre as pessoas na rua, seja em meio a uma reunião de negócios, podemos suplicar por orientação divina, como fez Neemias quando perante o rei Artaxerxes pediu permissão para reedificar a cidade de Jerusalém. Onde quer que estejamos, é possível encontrar ocasiões para entrar em sintonia com o céu. Sendo assim, mantenhamos a porta do coração constantemente aberta, sempre pedindo a Jesus que venha morar nele como nosso convidado celestial. Ainda que estejamos rodeados por uma atmosfera viciada e corrompida, não somos forçados a respirar seus odores mal cheirosos. Em vez disso, podemos viver na pura atmosfera do céu. Se erguermos a mente à esperança de Deus por meio da sincera oração, poderemos fechar todas as portas à imaginação impura e aos pensamentos não santificados.
As pessoas que estão dispostas a receber a ajuda e a bênção de Deus poderão viver numa atmosfera mais santa que a da terra e manter ligação constante com o céu. O segundo tópico nos fala sobre abrindo o coração e o lar. A letra A cite uma preciosa característica cristã, frequentemente esquecida, mas muito valorizada no mundo agitado de hoje. Romanos 12, 13, 1 Pedro 4 e 9. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Então aqui está o conselho da palavra de Deus para cada um de nós. Precisamos abrir o nosso coração e também o nosso lar às pessoas. Aqui é o princípio da hospitalidade, que é uma característica cristã que muitas vezes nós nos esquecemos de praticar no nosso dia a dia. A hospitalidade ela também faz parte, então, da mensagem do Evangelho, faz parte da mensagem da salvação, porque lembra o cuidado de Deus por cada um de nós. Lembra o cuidado despendido por Cristo a cada um de nós, porque Cristo sempre pensou no bem-estar da humanidade. E será que nós pensamos no bem-estar do nosso próximo? Precisamos ver, porque como fiéis cristãos nós devemos ser hospitaleiros, porque fiéis cristãos são hospitaleiros. Então, a hospitalidade deve estar entre os irmãos da mesma fé e entre as pessoas que não são da nossa fé também. Devemos pensar no seu bem-estar. A hospitalidade, então, ela revela o cuidado que nós devemos ter em relação ao nosso próximo. Precisamos observar esse princípio, o próximo da nossa fé ou não, mesmo um desconhecido. Então Deus ele é honrado quando nós cuidamos do nosso próximo, do bem-estar do nosso próximo. Então ser hospitaleiro com nossos amigos é muito fácil, né? Com os irmãos da nossa fé é muito fácil. Agora precisamos ser hospitaleiros também com aqueles que muitas vezes nós não conhecemos, com pessoas de longe, né? Vemos essa situação acontecendo com as pessoas agora na Ucrânia, lá na Rússia, pessoas sendo levadas para outros países e ali sendo recebidas por pessoas que eles nem conhecem. Mas estamos vendo então a hospitalidade sendo praticada e nós, como verdadeiros cristãos, devemos praticar isso no nosso dia a dia, a todo instante. E dessa forma, no passado, muitas pessoas hospedaram anjos. Dessa forma, no passado, muitos então abrigaram filhos de Deus, e o mesmo pode ocorrer conosco, onde nós também podemos auxiliar muitas pessoas e praticar boas obras pelo amor de Deus, e assim, quem sabe, poderemos estar recebendo anjos nos nossos lares, nas nossas casas, e praticando a vontade de Deus para a nossa vida, né? Nos libertando do egoísmo, nos libertando do amor ao eu, e praticando então as obras que engrandecem o nosso Pai que está no céu. A Bíblia enfatiza muito a prática da hospitalidade, não apenas a recomenda como um dever, mas apresenta muitas belas imagens do exercício dessa graça e das bênçãos que ela traz. Ló, sobrinho de Abraão, embora tivesse morado em Sodoma, estava imbuído de um espírito de bondade e hospitalidade do tio. Vendo dois estranhos no portão da cidade ao anoitecer e sabendo dos perigos que certamente os cercariam naquele ambiente ímpio, Ló insistiu em trazê-los para sua casa. Não se importou com o perigo que ele e a família poderiam correr. Era parte da sua obra de vida proteger as pessoas em perigo e cuidar dos desabrigados. E o bondoso ato praticado para com dois desconhecidos viajantes atraiu anjos para a sua casa. Assim também nós podemos atrair anjos para a nossa casa, ajudando o nosso próximo em estado de necessidade. Aquele que precisa ter um bem-estar em algum momento. Aqueles a quem tentou proteger é que o protegeram. Ao cair da noite, levou-os para a segurança até a porta da sua casa. Ao amanhecer, eles é que o conduziram.
com a sua família em segurança para fora das portas da cidade condenada. Deus considerou suficientemente importantes esses atos de cortesia para serem registrados em sua palavra. E mais de 1000 anos depois, um apóstolo inspirado se referiu a eles assim: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não sabendo hospedaram anjos. O privilégio concedido a Abraão e a Ló nos é oferecido. Ao demonstrarmos hospitalidade para com os filhos de Deus, nós também podemos receber anjos na nossa casa. Mesmo hoje, anjos em forma humana são recebidos e hospedados na casa dos seres humanos. E os cristãos que vivem à luz do rosto de Deus estão sempre acompanhados por anjos invisíveis. E esses santos seres, ao partirem, deixam uma bênção em nosso lar. A letra B diz assim: de que grande princípio esse texto nos relembra? Filipenses 2, verso 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, irmãos, nós vemos aqui um princípio importante, o princípio da abnegação, que está envolvido, então, dentro do princípio do amor ao próximo. Nós devemos, então, viver de forma a abrir mão do nosso egoísmo, abrir mão do nosso próprio eu, em benefício dos outros, colocando os outros em primeiro lugar, revendo a situação do nosso irmão, vendo a situação do nosso irmão, colocando, então, em primeiro lugar o seu bem-estar, né? Nós não ficaremos, então, focados no nosso próprio eu, naquilo que é nosso, mas nos importaremos com amor ao próximo, com a sua situação de dificuldade que muitas vezes tem passado. É desejo de Deus, então, que pratiquemos o princípio da abnegação em nossos relacionamentos, olhando para ver quais são as necessidades do nosso próximo, as suas dificuldades, e estejamos aptos, né, abrindo o coração de imediato a ajudá-los na obra, nas suas necessidades, no que for preciso. Então Deus deseja que nós vivamos o princípio do amor ao próximo em nossos relacionamentos, vivendo a abnegação aqui na hospitalidade, buscando sempre o bem-estar do nosso próximo. Nós sabemos que nem sempre é fácil, irmãos, praticar essas verdades, né? Termos essas atitudes. Mas só teremos essas atitudes na nossa vida quando nós buscarmos o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vai implantar em nosso coração o fruto do Espírito. Então teremos o amor, a paciência, o domínio próprio, a mansidão, a paz, o amor. Então seremos transformados segundo a vontade de Deus para praticarmos essas boas obras, termos essas atitudes e assim refletiremos o caráter de Cristo perante nossos semelhantes, perante a comunidade ao nosso redor. Nossa obra neste mundo é viver para o bem de outros, abençoar a outros, ser hospitaleiros, e com frequência é possível que haja algum inconveniente ao receber aqueles que de fato precisam de nossos cuidados e da bênção da nossa companhia e lar. Às vezes pode acontecer alguns incidentes, mas precisamos pedir auxílio do Espírito Santo para transformar o nosso coração, o nosso eu, e assim faremos a vontade do Senhor. O terceiro tópico nos fala amor inigualável. Nós vamos ver aqui o grande exemplo de Cristo, um amor sem medida em favor da humanidade e o que nós podemos aprender sobre isso também. A letra A. Descreva a profundidade de um notável e surpreendente atributo que aprendemos de Jesus. Nós podemos aprender, então, esse atributo de Jesus. 1 Pedro 1, 21 a 23, Romanos 12 e 14. Diz assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Romanos 12, 14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Então nós vemos aqui, irmãos, um grande exemplo de Cristo e o que o apóstolo Paulo também nos ensinou, né? Cristo Jesus, ele amou o mundo de tal maneira que nós não podemos nem mensurar esse amor.
Nós nem temos medida, né, para falar sobre esse amor. Deu a vida por cada um de nós, mesmo sendo nós, o ser humano sendo seu inimigo. E por isso nós não podemos então mensurar, na verdade, esse grande amor de Deus. Mas nós podemos ter noção desse verdadeiro amor, que é o amor de Cristo. E então nós podemos seguir os seus passos aqui na terra. Podemos seguir os seus passos na nossa vida diária. Em qualquer lugar que nós estivermos, podemos praticar esse amor. Precisamos aprender de Cristo o verdadeiro amor, que é um amor, diz aqui a palavra de Deus, um amor sem falsidade, um amor não fingido. É um amor verdadeiro, sem fingimento. A palavra nos diz que esse amor deve permear o coração, então, dos verdadeiros cristãos, amar uns aos outros com o coração puro. Mesmo que alguém me faça mal, eu não retribuo com vingança. Se alguém me faz mal, se alguém nos faz mal contra nós, então nós devemos não devolver na mesma moeda, mas devemos buscar o Espírito de Deus para transformar a nossa vida. Nós não devemos, então, amaldiçoar aqueles que nos perseguem, mas devemos abençoar aqueles que nos amaldiçoam, aqueles que nos perseguem. Isso realmente é viver o verdadeiro amor de Cristo na nossa vida. É fácil, irmãos? Não é fácil. Mas nós poderemos ser vitoriosos nessa questão, poderemos praticar verdadeiramente a palavra do Senhor se buscarmos do alto, do Santo Espírito, então, a unção para vivermos na prática, assim como Cristo viveu, nós também podemos viver. Não é fácil, mas pela ação então do Espírito Santo em nossa vida que nós podemos cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque o Espírito Santo, ele pode transformar o nosso ser. Então nós damos bons frutos. E mesmo em meio a situações adversas, nos nossos relacionamentos, nós então cumpriremos a palavra de Deus. E o nosso próximo será o maior beneficiado. Nós também seremos beneficiados pelas bênçãos dos céus. Jesus disse que precisamos virar outra face muitas vezes na nossa vida, né? Levarmos o tapa do outro lado. Mas tudo isso são atos de humildade que Cristo queria nos ensinar, atos de mansidão. São diversas as situações que irão surgir, irmão, para provar a nossa fé. Mas com Cristo nas nossas vidas, com Cristo ao nosso lado, dentro dos nossos corações, transformando os nossos corações, nós aprenderemos, então, o verdadeiro amor, a verdadeira humildade e mansidão com o exemplo de Cristo. E na nossa vida prática, dia a dia, situações surgirão em que a nossa fé será provada e nós precisamos, então, praticar, mesmo que custe algum esforço da nossa parte. Precisamos abrir o coração para o Espírito Santo, então, morar, e assim teremos as melhores atitudes em relação às situações que nos sobrevêm. Assim como Cristo perdoou toda a humanidade, nós também devemos perdoar o nosso próximo, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos perseguem. Então, situações que acontecem, mas devemos então demonstrar o verdadeiro amor cristão uns para com os outros, o amor de Cristo em nossa vida. Podemos aprender as lições de mansidão e humildade ao subirmos ao Monte do Calvário e, contemplando a cruz, ver o nosso Salvador em agonia, o Filho de Deus morrendo, o justo pelos injustos. Contemple aquele que era objeto de zombaria e gracejo, de aversão e ódio, que poderia convocar legiões de anjos em seu auxílio com uma simples palavra. Ele se entrega como sacrifício pelo pecado. Quando insultado, não ameaçava. Quando falsamente acusado, não abria a boca. Ora, na cruz, pelos assassinos. De fato, está morrendo por eles. Está pagando um infinito preço pela vida de cada um deles. Não perderia aqueles que comprou por um preço tão alto. Entregou-se para ser ferido e açoitado, sem se queixar. E essa vítima que não reclama é o Filho de Deus. Seu trono existe desde a eternidade e seu reino não terá fim. Contemple a cruz do Calvário. Ali está a vítima real sofrendo por você. O Filho de Deus foi rejeitado e desprezado por nossa causa.
Você pode, diante da visão da cruz, ao contemplar com os olhos da fé os sofrimentos de Cristo, falar da própria história de desgraça, se queixar das próprias provações? Você consegue nutrir vingança contra os inimigos no coração enquanto a prece de Cristo escapa daqueles lábios pálidos e trêmulos em favor de seus carrascos e assassinos? Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. A letra B. Cite alguns segredos vitais para ganhar almas para Cristo. Romanos 12, verso 15. Vamos ver aqui segredos vitais para ganharmos outras vidas para Cristo. Romanos 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Aqui o princípio da empatia, né? Precisamos viver em nossos corações, em nossa vida, esse princípio de nos alegrar com os nossos irmãos nos momentos de alegria e estar ao seu lado também nos momentos de tristeza. Vamos ver aqui mais segredos vitais na nota para alcançarmos, então, vidas para o Senhor Jesus. Meus irmãos, que o coração de vocês se quebrante e se arrependa. Segredos para ganhar almas, que somente expressões de simpatia e amor, que não firam a língua, fluam dos lábios. Que o coração dos outros seja enternecido pelo amor. Mais segredos para ganharmos almas. É necessário aproximar-se das pessoas pelo esforço pessoal. Se menos tempo fosse gasto com sermões e mais tempo fosse dedicado ao ministério pessoal, surgiriam maiores resultados. Mais segredos para conquistarmos vidas para Cristo. Os pobres devem ser aliviados, os doentes tratados, os entristecidos e enlutados consolados, os ignorantes ensinados e os inexperientes aconselhados. Devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Se essa obra for acompanhada pelo poder da persuasão, o poder da oração, o poder do amor de Deus, ela não pode ficar sem fruto. Então vemos aí alguns segredos vitais para alcançarmos almas para o reino de Deus. Precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas para que essas atitudes verdadeiramente possam ser produzidas em nosso ser e que possamos alcançar os nossos irmãos de uma forma correta e ajudá-los a alcançar o reino dos céus. O quarto tópico nos fala relacionando-se com outros. Então vamos ver aqui como devemos nos relacionar com o nosso próximo. A letra A. Que atitude natural devemos substituir pelo método de Cristo, que é tão diferente do nosso, e por quê? Tiago 1, 9 e 10, Romanos 12 e 16. Então o nosso método carnal, da nossa natureza pecaminosa, é totalmente diferente do de Cristo. Por isso nós devemos substituir os nossos desejos, as nossas ações, pelo método de Cristo, as suas ações, o seu divino procedimento. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Então, irmãos, nós vemos aqui, todos nós, nesse mundo, um dia passaremos. Todos nós, um dia, passaremos pela morte. E se não passarmos, se Jesus voltar antes, chegarmos a ver Cristo voltando com os nossos próprios, vamos dizer assim, por não termos passado pela morte, mas saberemos que esse mundo vai passar. As situações desse mundo, os prazeres desse mundo, as riquezas materiais desse mundo, tudo passará. Todos nós, então, passaremos aqui. E não adiantará nada, posição, funções, se o nosso desejo, se estamos alimentando o desejo de superioridade. Então, todos nós passaremos como a erva passa, como diz aqui a palavra de Deus. Por isso nós não devemos alimentar em nossos corações o desejo de superioridade, de supremacia, de proeminência sobre nossos irmãos. Mas devemos então seguir o exemplo de Cristo. Devemos deixar as nossas atitudes naturais, os nossos desejos naturais, que é o orgulho, que é a ambição desmedida, que é o egoísmo, que é a falta de amor ao próximo, que é a exaltação
própria, a justificação própria, não reconhecer os nossos próprios erros, devemos deixar todas essas atitudes e então trocar pelas atitudes de Cristo. Devemos então trocar pelas atitudes de Cristo, pelas características de Cristo, que é a humildade, a mansidão, o domínio próprio nos nossos relacionamentos, sabendo que cada um tem o seu devido lugar no plano de Deus, sabendo que cada um tem o seu devido lugar na obra do Senhor. Então precisamos seguir o método de Cristo, porque Satanás foi quem nutriu o desejo de superioridade lá no céu e trouxe graves consequências para ele e também para a humanidade. Então nós devemos então seguir o método de Cristo, que está em Romanos 12:16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Então evitarmos a nossa própria sabedoria, mas buscarmos a sabedoria do alto para vivermos em paz com os nossos irmãos. Cristo viu que um espírito de justiça própria seria a fraqueza e a maldição da igreja. Os homens pensariam que poderiam fazer algo para ganhar um lugar no reino dos céus. Imaginariam que quando tivessem feito certo progresso, o Senhor viria para ajudá-los. Assim haveria abundância do eu e pouco de Jesus. Agora, ao progredirem um pouco, muitos se orgulhariam e se considerariam superiores aos outros. Estariam sedentos por elogios, cheios de inveja, se não fossem considerados o mais importante. Cristo procura proteger seus discípulos desse perigo. Todo orgulho por méritos próprios está fora de lugar. O amor se alegra com a verdade e não estabelece comparações invejosas. Aquele que possui amor compara apenas o próprio caráter imperfeito com a amabilidade de Cristo. A letra B. Quando maltratados por outros, que sabedoria inspirada devemos sempre ter em mente? Romanos 12:17-18, Provérbios 16, verso 7. Quando formos atingidos por outros, qual deve ser a nossa atitude, a nossa reação em relação a esses maus tratos que podem acontecer no nosso dia a dia? A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até seus inimigos faz paz, tem paz com ele. Então nós vemos aí, irmãos, qual deve ser a nossa atitude em relação, que devemos sempre ter em mente, em relação às situações onde somos maltratados, perseguidos. Devemos então não trocar o mal pelo bem. Assim como Cristo fez, assim como Cristo perdoou, devemos buscar então a pacificação com todos. Se possível, buscar a paz com todos. E com aqueles que não podemos ter paz, devemos nos afastar, mas sempre perdoando, sempre deixando, então, uma boa influência. E até os inimigos que perseguem a causa do Senhor, que nos perseguem, inimigos internos e externos, verão Cristo em nossas atitudes, então eles não terão como continuar a sua obra de impiedade, de maus tratos, Fé inabalável e amor altruísta vencerão as dificuldades que surgem no coração do dever para impedir uma guerra agressiva. À medida que as pessoas inspiradas por essa fé avançam na obra de salvar vidas, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Garanto que se você trabalhar de maneira certa, Deus fará com que os inimigos fiquem em paz com você. Ele apoiará e fortalecerá você. Ele apoiará e fortalecerá você. Faça um concerto com Deus de que guardará bem as palavras dele. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Lembre-se de que um discurso vingativo nunca faz a pessoa sentir que conquistou uma vitória. Deixe Cristo falar por você. Não perca a bênção. Não perca a bênção que vem por não pensar no mal. Em todas as dificuldades, seja calmo e inabalável, paciente e tolerante.
não pagando o mal com o mal, mas o mal com o bem. Olhe para o alto da escada. Deus está lá. Sua glória brilha sobre cada alma que sobe ao céu. Jesus é a escada. Suba por ele. Apegue-se a ele e em breve você sairá da escada para o reino eterno. O quinto tópico nos fala sobre atitude é tudo. Que tipo de atitude o cristão deve tomar diante das circunstâncias que o envolvem? Atitudes de amor ou desamor? Atitudes do próprio eu ou atitudes advindas do poder de Cristo? A letra A. Descreva a paciência dos santos que devemos desenvolver se quisermos ser selados em Cristo para a eternidade. Lucas 21, 19, Romanos 12, 19. Na vossa paciência possuí a vossa alma. Então nós vemos aí, irmãos, aqui está uma importante característica do verdadeiro cristão, que deve ser praticada por cada um de nós, é a paciência diariamente, sendo exercida na minha casa, no meu trabalho, no trânsito, aonde eu estiver. A paciência representando, então, a característica de Cristo, a característica de um verdadeiro cristão, e isso é preciso desenvolver. Não vem de nós mesmos, mas é implantada pelo Espírito de Deus em nossa vida, pelo poder de Cristo em nossa vida. Quando nós o aceitamos, então, Deus pode desenvolver as suas características em nossos corações. A paciência, a humildade, a mansidão. Diz assim o texto: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, irmãos, nós vemos aqui o princípio da não vingança, o princípio de não fazer justiça com as próprias mãos. Não devemos fazer justiça com as nossas próprias mãos porque podemos cair em equívoco e também porque quem faz a verdadeira justiça é Deus. A vingança não é nossa, mas a vingança é de Deus. Se passamos por situações de injustiça, devemos entregar nas mãos do Senhor e Ele o mais fará. Então, muitas vezes nós passamos por diversas situações nos nossos relacionamentos, de sabores, invejas, perseguições, traições. E às vezes nós queremos praticar então a vingança, mas Deus diz: minha é a vingança. Então nós precisamos ter a paciência, o domínio próprio para entregarmos tudo na mão de Deus. E o mais Ele fará. Mesmo que em algumas situações você pode estar certo, eu posso estar certo, mas devemos então, mesmo assim, vendo que algum irmão caiu em erro, devemos demonstrar a atitude de amor em relação ao nosso próximo e devemos continuar, na verdade, não olhando para o nosso próximo, mas olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Só Cristo, só Ele é o nosso verdadeiro exemplo e devemos confiar que as situações que aconteceram em nossa vida, os dissabores que sofremos, as perseguições, traições, serão resolvidas de acordo com a vontade de Deus. A Ele devemos entregar a nossa vingança, a Ele devemos entregar todas as situações que podemos passar e que iremos passar nessa vida aqui, nesta terra. Há uma preciosa experiência, uma experiência mais preciosa do que o ouro fino de Ofir, a ser obtida por todo aquele que andar pela fé. Aquele que anda no caminho da confiança inabalável em Deus terá uma ligação com o céu. O Filho de Deus deve fazer a sua obra olhando somente para Deus, em busca de força e orientação. Deve trabalhar sem desânimo, mas cheio de esperança, embora seja colocado nas circunstâncias mais difíceis e agravantes. Quando o desafio à lei divina for quase universal, quando o povo de Deus for pressionado em aflição por seus semelhantes, o Senhor intervirá. Então nós vemos aqui também na situação de perseguição como o povo de Deus, nos últimos dias. Nós não devemos nos vingar pelos insultos contra a palavra de Deus, mas devemos continuar pregando, olhando para Jesus, que o Senhor, no tempo certo, Ele intervirá para livrar o seu povo. As ferventes orações do seu povo serão respondidas.
pois Deus ama vê-los buscando de todo o coração e dependendo dele como libertador. Sua igreja clamará, e ele se levantará como protetor e vingador deles. A letra B. Como os fiéis devem brilhar nesta geração? Então, nessa última geração, como nós devemos brilhar? Primeira, Romanos 12, 20 e 21. Romanos 12, 20 e 21. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então nós vemos aqui, irmãos, como fiéis, como nós iremos brilhar nessa geração. Nós iremos fazer a diferença, irmãos, brilhando nesse mundo, se deixarmos o Espírito Santo dominar o nosso ser. Se deixarmos o Espírito Santo dominar o nosso eu, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, os nossos desejos e sentimentos em relação ao nosso próximo. Aí, então, aquele que mesmo fazendo mal, será transformada a nossa atitude em relação a ele. Mesmo sofrendo mal, nós faremos o bem. Isso só alcançaremos se o Espírito Santo de Deus estiver habitando em nossos corações. Nós só brilharemos verdadeiramente se deixarmos Cristo viver por meio de cada um de nós, né? Então nós seremos capazes de demonstrar o verdadeiro amor ao nosso próximo, aos nossos inimigos. Então nós faremos o que está escrito na palavra aqui. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Isso aqui é a verdadeira mansidão. Isso aqui é o caráter de Cristo já implantado em nós. É a verdadeira humildade. Fazendo aquilo, ou seja, fazendo bem em relação ao mal que recebemos. Mas para fazermos isso, precisamos estar em íntima comunhão com Cristo, em íntima comunhão com o Espírito Santo. E assim nós teremos como resultado na nossa vida, depois de termos essa íntima comunhão com Cristo e essa íntima comunhão com o Espírito Santo, o amor ao próximo, o verdadeiro amor ao próximo, mesmo os mais terríveis inimigos de cada um de nós. E assim nós faremos a diferença no meio onde nós estamos vivendo, nessa geração, na nossa vizinhança, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa sociedade. Então, o amor de Deus reinará na nossa vida e as pessoas verão que tivemos algo de diferente. E esse algo de diferente é Cristo Jesus na nossa vida. Só no dia do juízo é que vamos saber até que ponto a influência de um modo atencioso beneficiou ou inconsistente, ou irracional e ou indigno. Se após uma atitude de provocação e injustiça da parte deles, você os trata como trataria uma pessoa inocente, e até mesmo se esforça para realizar atos especiais de bondade por eles, nesse caso você agiu como um cristão. E ficam surpresos e envergonhados, e veem o próprio curso da ação e mesquinhez com mais clareza do que se você apresentasse abertamente seus atos para repreendê-los. Então nós vemos aí, irmãos, diante de nós, mais uma lição importante, a palavra do Senhor para ser vivida em nossa vida diária, nos nossos relacionamentos. É o desejo de Deus, então, que aprendamos de Cristo, do seu espírito de mansidão e humildade. Que Deus nos ajude para compreendermos a sua palavra e que seu Santo Espírito nos dê o entendimento necessário para compreendermos, então, a sua palavra.